Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eita, glória. O microfone está do jeito que eu gosto. Aleluia. Os irmãos estão acordados aí? Glória a Deus. Se doeu o ouvido aí, fala com o pastor aí para baixar um pouquinho, tá bom? Glória a Deus. Eu quero mais aqui o bairro escuta o que Deus tem para falar ao teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Oxalá que esse culto nessa noite estivesse cheio de pessoas, mas aprove Deus trazer você até aqui, então você pode glorificar ao nome do Senhor, por esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor para ouvir a sua palavra, não porque sou eu que estou ministrando, mas porque o Espírito do Senhor está no nosso meio e a sua palavra é real, amém? Queridos, nós temos pouco tempo. Queria que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. A igreja já estava, mas fica aí pela fé, crendo que você vai receber a vitória. Toda ação que nós fazemos aqui diante do Senhor é uma ação onde nós temos a resposta da parte de Deus. Nada em vão, até o levantar, o bater a palma, o agir, tudo isso, se for por fé, tem a ação de Deus no nosso meio para realizar o milagre, amém? Não perder muito tempo, a leitura vai ser no livro do Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 1, vamos estar lendo até o verso 6, depois vamos estar pegando do 10, eu acho que eu coloquei o 11 lá no grupo, mas é do 10 ao 14. O verso 1 ao 6, diz assim, vão acompanhando aí no telão, minha versão está algumas palavras ou outras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Minha Bíblia aqui tem o título dizendo a chamada de Moisés. Verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo do meio de uma sarça, numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 10. Vem, agora eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém, até aqui. Tem o verso 13, ou 12. Não, vamos continuar, tá melhor. 13. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e ele me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus para sempre. Queridos, o texto que lemos é o livro do Êxodo, que significa saída.
e é o tema principal do livro. Eu não sei como é que os irmãos que aqui estão nessa noite tiveram aí o seu dia, como é que passaram, ou esses dias, como é que foi, se foi tenso, se foi dificultoso, se foi meio turbulento, se foi difícil para você, mas creia nessa noite que Deus tem uma saída para você. Amém? Deus tem uma saída para esta situação que você se encontra. Deus tem uma saída, se você confiar plenamente nele, Deus sim tem uma saída para você. Deus tem um êxodo para você, que é o significado deste nome, saída. Glória a Deus para sempre. O texto que nós lemos aqui, ele faz menção da chamada, como eu li no título, da chamada de Moisés. Deus chamando Moisés. E quando nós lemos o verso 1 do capítulo 3, nós podemos observar, eu creio que os irmãos estavam atentos aí a cada palavra, nós podemos observar que Moisés, ou seja, que é o autor deste livro do Êxodo, ele faz questão de deixar bem claro qual era a sua ação naquele momento, qual era a sua função naquele momento. O texto vai dizer que Moisés, ele estava trabalhando, Moisés estava em serviço, Moisés estava apacentando um rebanho. Ele apacentava o rebanho e este rebanho não era dele, o rebanho era do seu sogro, Jetro. E ali conduzindo este rebanho no caminho, no meio de um deserto, o texto vai dizer que ele chega até o monte de Deus, o monte Sinai, conhecido também como o monte Horebe. E é interessante notarmos nessa posição de serviço que Moisés estava, quando ele foi chamado por Deus. Moisés, ele não estava ali a passeio. Moisés não estava ali passando o tempo. Moisés estava ali a serviço. Moisés estava ali pastoreando, estava ali pastando, estava ali conduzindo as ovelhas, estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Então nós podemos observar que ele não estava ali a passeio, ele estava ali a serviço, ele estava trabalhando. Ele estava, ou seja, dentro desta palavra, ele estava muito ocupado. Ele estava em meio a serviços, serviço este que exigia dele muita atenção. Serviço esse que exigia de Moisés ficar atento, porque o rebanho que ele estava conduzindo era um rebanho indefeso, era um rebanho que não tinha como defender-se dos predadores da região ou do deserto. Então a atenção de Moisés deveria ser total. Moisés não deveria ficar despercebido. Este é um dos primeiros motivos de todo o cuidado que Moisés teria que ter. E o segundo é que Moisés, ele não estava cuidando de um rebanho dele, ele estava cuidando de um rebanho de outrem. Moisés estava cuidando de um rebanho que não pertencia a ele, mas pertencia ao seu sogro. Por isso, atenção redobrada para o serviço. E agora, quando nós observamos, em meio a todo esta ação, ou este serviço de Moisés, onde ele deveria prestar muita atenção e ficar ali focado, o texto vai dizer que esta chamada de Deus para Moisés aconteceu em meio a tudo isso. Em meio a um momento que Moisés estava em serviço. Em meio a um momento que Moisés estava muito ocupado. Moisés estava ali cuidando do rebanho, ou seja, muito ocupado. Aconteceu esta chamada do Senhor para a vida de Moisés. E quando nós observamos isso, nós começamos a fazer algumas analogias ou algum paralelo com outros textos que mostra também Deus chamando alguns dos seus servos, e esses também se encontravam
em serviço. Esses também se encontravam trabalhando. Nós iremos ver, quando nós olhamos um pouco mais para frente, Davi, quando ele foi chamado, onde Davi estava? A história vai dizer que quando Samuel vai até Davi, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. De quem as ovelhas? Do pai. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então, a chamada também de Davi aconteceu enquanto ele estava trabalhando. Quando nós voltamos um pouco para trás, até dessa história de Moisés, nós vamos achar Abrão. Abrão, o texto não fala que ele estava trabalhando, mas eu creio que Abraão não estava sem fazer nada. Abraão não estava ali, até porque ele tinha uma esposa e ele precisava cuidar da esposa. Até porque ele tinha terras da família, mas eram terras, e ele precisava estar trabalhando. Mas vai dizer a história que Deus chama então Abrão do meio do serviço, do meio da sua terra, que cuidava provavelmente da sua parentela, e ele chama Abrão dizendo: vem, Abrão. Louvado é o nome do Senhor. Vem, Abrão. Tem um lugar melhor para ti. Tem algo melhor para fazer através de você. Tem um lugar que eu preciso te mostrar. Tem coisas grandes para mim realizar em você e através de você. E o que dizer então de Jesus Cristo? Quando ele chama os discípulos, nós iremos ver que quando Jesus fazia a chamada para os discípulos não estavam ali sem fazer nada. Os discípulos estavam fazendo alguma coisa. Os discípulos estavam trabalhando, uns coletando impostos, outro pescando, mas estavam em serviço. Mas Jesus chega para eles e fala: vinde a mim, siga-me. Louvado é o nome de Jesus. Siga-me e eu farei de vocês pescadores de homem. Eu farei grandes maravilhas em vocês e através de vocês. Contando todos estes exemplos, queridos, fazendo esse paralelo com a vida de Moisés, que estava em serviço e Deus o chamou, nós podemos chegar a uma conclusão que a chamada de Deus, quando acontece nas nossas vidas, também acontece, provavelmente, talvez muitos dizem que talvez essa chamada não é para você, porque você não tem todo o tempo do mundo para exercer, porque você é uma pessoa muito ocupada, porque você não tem tempo para exercer a função, porque você não tem tempo para trabalhar na obra, porque você tem o seu trabalho, você tem a sua família para cuidar, você tem os seus afazeres dentro de casa, e são muitos, e apesar de muitos, são repetitivos. Faz hoje, amanhã tem novamente, né, mulheres? Serviço de casa não para. Eu já sabia disso, mas depois que casei, misericórdia. É muito mais nítido isso. São serviços que parece que se repete a mesma coisa. Não acaba. Então o serviço não falta, e talvez muitos venham dizer: tenho muita ocupação, eu tenho muito serviço, vou deixar isso aí para quem é mais desocupado. Vou deixar essa chamada para quem não tem nada para fazer. Não vou me envolver na obra. Não vou me envolver nisso. Sim, eu sei, eu tenho uma facilidade. Eu leio um texto, eu consigo falar sobre ele. Sim, eu tenho uma voz bonita, eu consigo cantar, sim, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para exercer. Eu gosto de evangelizar, enfim, mas eu não tenho tempo. Então essa chamada não é para mim. E diante destes exemplos, queridos, que citei, onde a chamada de Deus para estes grandes homens que marcaram a história, aconteceram
exatamente na vida deles, estes homens que eram homens de trabalho, eram homens que estavam na correria, eram homens que tinham seus afazeres, era um homem que tinha os seus serviços, mas quando ouviu o chamado de Deus, tudo mudou. Mas quando Deus os chamou e eles sentiram a chamada de Deus para as suas vidas, a coisa mudou. Louvado é o nome do Senhor. Então, existem algumas coisas que parece que nós não entendemos ainda. Existe alguma coisa que, apesar de termos algum tempo de evangélicos, de ser evangélico, de ser cristãos, de estar na caminhada com Cristo, parece que nós ainda não entendemos. É que quando a chamada de Deus, ela acontece nas nossas vidas, a partir desse momento que a chamada acontece nas nossas vidas, agora não é mais nós, agora é Deus em nós. Quando a chamada acontece, agora não sou mais eu, agora é Deus na minha vida. É Ele quem irá me ranger, é Ele quem irá me guiar. Tudo que eu for fazer agora tem que passar por Ele. Porque se eu deixar Deus em segundo plano, eu ainda não entendi o projeto ou a chamada de Deus para a minha vida. E não importa qual é o seu dom ou a sua chamada, Deus fez essa chamada para a sua vida também um dia. E a partir desse dia, querido, você não deve mais viver mais você. É Deus que vive em nós. É Ele que está em nós. Você tem que ter isso em mente o tempo todo. Agora não sou mais eu, agora é Deus em mim. Glória a Deus. E o título que coloquei para essa breve meditação é essa: agora não é você, é Deus em você. Glória a Jesus. Deixa eu te dizer algo. Tudo começará a fazer mais sentido quando você entender isso. Tudo começará a acontecer na sua vida quando você entender isso. De que não é mais você, é Deus na sua vida. As coisas vão começar a dar certo. Você vai ver resultado naquilo que você faz. Os milagres serão visíveis na sua vida, porque você entendeu que agora não é mais você, é Deus na sua vida. Você entende agora que agora as tuas ações não vêm mais da tua carne, mas do teu espírito que está ligado ao Espírito de Deus. As tuas ações são manifestadas, influenciadas pelo próprio Deus. Aleluia, Jesus. As forças das trevas, elas não prevalecerão contra a tua vida, queridos. Porque existe crentes raquíticos com medo, medrosos, tremendo por aí, não entendeu a chamada de Deus, não entendeu esse negócio, que a partir do momento quando Deus chama, agora você não vive mais você, mas é Deus vivendo na sua vida. O resplendor que acontece agora não é mais seu, não é do velho homem, da velha criatura, agora é o resplendor de Cristo na sua vida. Não é uma máscara, é uma verdade que vem de dentro para fora. E os que passam próximo de você podem contemplar isso. É Deus na sua vida. Porque agora não é mais você, é Deus em você. Então as coisas começam a fluir. As coisas começam a acontecer. Será porque que acontece na vida de A, na vida de B e não aconteceu ainda na sua vida? Talvez você não entendeu isso ainda, que a partir do momento quando a chamada de Deus aconteceu na sua vida e você se prontificou dizendo: eis-me aqui, Senhor, agora pronto, não é mais você, é Deus na sua vida. E quantas das vezes você tem tomado atitude que não tem nada a ver com Deus? E quantas das vezes você tem tomado decisões sem consultar a Deus? Deus está chamando a tua atenção para algo muito importante nessa noite. Ele quer ver você ter uma mudança de vida. Ele quer ver você colocando a mão e as coisas começarem a acontecer. Ele quer ver você abrindo a boca e as coisas começarem a aparecer.
Ele quer ver você profetizar e aquilo que você profetizou surgir. Deus quer ver milagre acontecendo, mas por que não acontece? Porque Ele está vendo que as tuas ações não estão sendo condizentes a dele. Você não está tendo essa percepção que é Deus na sua vida. Louvado é o nome do Senhor. Se você está acordado aí, diga isso: não sou eu. Ixi, misericórdia. Está dormindo? Glória a Deus. Diga isso, querido: não sou eu, é Deus em mim. Glória a Jesus. Eu estou aqui debaixo de uma autoridade para pregar essa palavra. Eu estou aqui debaixo de uma palavra autoritária, de autoridade para a sua vida. Deus não quer te ver raquítico, Deus não quer te ver parado, Deus não quer te ver sem crescimento, Deus te quer ver avançando, Deus quer te ver frutificando, Deus quer te ver dando muitos frutos. Glória a Jesus. Enquanto estava lendo esta palavra e nos meus momentos íntimos com Deus de oração, Deus me mostrava muitas coisas condizentes a esta obra. Glória a Deus. E eu pedi graça a Ele, porque se for da parte dEle, Ele vai me dar ousadia para falar. Glória a Deus. Ele me mostrou que tem pessoas aqui dentro que Ele nem conhece. Ele nem conhece. E sabe o que é que vai acontecer com aqueles que Ele nem conhece? Quando chegar diante da glória, diante da sua majestade, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É sério, querido. Você pensa que o evangelho é brincadeira? Você pensa que o evangelho é só vir na igreja? Você pensa que o evangelho é só estar nos momentos de culto? É vida com Deus, é intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem conhecimento diante do Filho de Deus. O Pai vai dizer: filho, tu conhece? Conheço não, Pai. Tu não conhece, filho? Não, não conheço, Pai. Parece, Senhor, mas eu cantava lá, eu pregava lá, eu fazia isso, fazia aquilo. Não, não te conheço. Sabe onde Deus, somos conhecidos de Deus? É no íntimo, é no secreto, onde só está Ele e eu. Eu posso abrir o meu coração para Ele, eu posso falar com Ele, Ele pode falar comigo. No secreto. Como está a tua vida no secreto? Como está a tua vida no íntimo, no teu quarto? Aleluia! É lá que somos conhecidos de Deus. Quando nós chegamos do trabalho, às vezes cansado, mas nós temos tempo para Deus. Se você tiver intimidade com Deus no seu secreto, você vai ter disposição para estar em comunidade. Você vai ter disponibilidade para a obra. Por que falta disponibilidade para a obra? Porque falta intimidade no secreto. Falta intimidade com Deus no quarto, na rua, no trabalho. Glória a Deus. Mas vamos lá. No verso 2, nós lemos dessa seguinte forma. Verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Glória a Deus. Olha só o que Moisés viu. Uma sarça que estava em chamas, porque o próprio Senhor desceu sobre a sarça. O texto vai dizer que o anjo desceu sobre a sarça. Os estudiosos chegam a uma conclusão que na Bíblia fala sempre de um anjo desceu, ou
o anjo desceu, ou seja, dizendo que, quando diz o anjo desceu, está dizendo que foi o próprio Deus que desceu ali. Não está falando de um simples anjo, um anjo enviado de Deus para trazer um recado. Não, o anjo desceu ali, ou seja, o próprio Senhor desceu ali, e no meio da sarça, e queimava, e as labaredas surgiam ali, e a sarça continuava intacta. Glória a Deus, que mistério é esse? Escute isso: quando Deus está em você, a chama dele, que é o Espírito Santo, está sobre você. Qual é a chama? O Espírito Santo. Qual é o fogo? O fogo do Espírito Santo está sobre aquele que recebeu a chamada de Deus. Nesta interpretação aqui é a sarça. E a sarça é considerada, é simbolizada como aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. O mundo está cheio de sarça. Um arbusto que vive no deserto, cheia de espinhos. Mas quando ele vem para Cristo, agora se torna uma sarça pegando fogo, cheio da glória do Senhor, cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito Santo está sobre você, envolve você, preenche você, cobre você. Ele não te destrói, ele não te consome. Assim como acontecia com a sarça, estava, mas a sarça não era consumida pela mesma. A sarça é isso, para quem ainda não sabe, é esse arbusto cheio de espinhos. No deserto tem muito. E o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, louvado é o nome de Jesus, se apresentou a Moisés nessa sarça. Mostrou para Moisés algo visível, algo nítido, algo aparente. A minha glória, Moisés, está aqui. Louvado é o nome do Senhor. Mas espera aí, agora não é mais a sarça. Não era mais aquela sarça que aparentemente espinhosa. Não é mais uma sarça feia. Não é mais uma sarça sem aparência. Uma sarça que provocava dores naqueles que o tocavam, porque era toda cheia de espinhos, que perfurava aqueles que chegavam próximo e tocavam. Não era mais essa sarça. A presença de Deus estava nela. A chama do fogo era que estava na sarça. Era o que via nela. Glória a Jesus. Sabe por que, amados irmãos, a velha natureza é mais vista em você? Sabe por que a velha natureza não é mais vista em você? É porque Deus está em você. Você não é mais como outrora. Você não é mais como antigamente, porque Deus está em você. Lembra da sarça? Vai ter nessa visão aí, abre tua mente. Era uma sarça, mas quem olhava agora não enxergava mais a sarça, enxergava a glória de Deus sobre a sarça. Quem olha para você não é mais quem você era antigamente, para você que vivia no mundão, para você que vivia de qualquer jeito aí. Quem olha para você agora não é mais você, agora é Deus na sua vida. Há uma glória de Deus sobre a sua vida. O fogo do Espírito Santo está sobre você. Eles não enxergam mais os espinhos, enxergam a glória de Deus sobre você. Glória a Jesus. Os espinhos que pertence à velha natureza não é mais vista em você. Você se torna agora belo e de boa aparência. Tudo porque Deus está em você. Glória a Jesus. Ou seja, aqueles que não queriam te ver
Nem de longe, né? Porque tem algumas pessoas que a gente não quer ver nem de longe. É uma pessoa espinhosa, é uma pessoa... Ou seja, antes de conhecer a Deus, antes de ter a chamada, era você essa pessoa. Então aqueles que não queriam te ver nem de longe, agora contempla você. Agora olha para você, porque vê algo diferente em você. Porque existe sim uma glória que está sobre você, que te faz uma pessoa bela, uma pessoa agradável, uma pessoa bem aparente. Tudo pela glória de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas o que Ele quer que você entenda? Que não é você. É Ele que está sobre você. É a glória de Deus que está sobre você. Por isso, quando nós olhamos nesta lógica, não tem como entendermos. Ou seja, não tem lógica alguém que diz que aceitou o chamado de Deus, aceitou o chamado de Cristo para a sua vida e continua uma pessoa como era antes. Uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa cheia de raiva, uma pessoa robusto, ignorante, raivoso, brutal. Não tem lógica isso dizer que não, eu levantei, eu sou de Cristo, Cristo vive em mim, mas continua a mesma pessoa. Aquele que tem Deus na vida, aquele que recebeu Cristo na vida, é uma pessoa transformada. Se era brutal, ignorante antes, agora não é mais. Agora é manso e humilde de coração. Agora consegue falar pacificamente com as pessoas. Não se irrita facilmente. Não é ignorante com as pessoas. Mas é uma pessoa agradável. É uma pessoa pura. Porque Deus está na sua vida. Glória a Deus. Tem muitos que ainda têm coragem, eu já ouvi isso, tem muitos que têm coragem de dizer que Deus chamou ele assim, então Deus vai usar ele assim. Que Deus chamou ele assim, sabendo que ele era brutal mesmo, que ele fala mesmo, que vem na mente, que vem, não leva recado para casa. Ei, quem disse que Deus vai te usar assim? Quem disse que porque Deus te chamou desse jeito, Ele vai te usar desse jeito, rapaz? Se Moisés, que era Moisés, Deus não usou do jeito que chamou, como Ele vai usar você? Deus não chamou Moisés, Deus não usou Moisés do jeito que chamou Ednilson, não usou. Glória a Deus. Quando nós olhamos para o texto, quando Moisés, lá no verso 3, quando Moisés diz o texto que ele pensa, ele não toma atitude ainda, ele pensa, passa na mente dele, de querer olhar para a sarça, de querer avançar mais para perto da sarça. Quando Moisés tem esse pensamento de tentar aproximar para diante do Senhor, para diante da presença do Senhor, o texto vai dizer que Deus brada dizendo: aqui não, rapaz, aqui não, Moisés. Moisés, tira primeiro a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Eu te chamei, Moisés, mas para permanecer não deve ficar do mesmo jeito que eu te chamei. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te chamei, o lugar da tua chamada é santo, é santo, é santo. Como é que isso brota na tua mente, querido? Santo, santidade, pureza, Deus santo, que não culmina com o pecado, que não se agrada daqueles que têm prazer no pecado, daquele que tem prazer na desobediência. Ele é santo. Moisés, ele teve que se desprender daquilo que ele tinha, para então estar no lugar em que Deus iria usá-lo.
abrir mão dos seus prazeres, abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu conforto, para poder realizar aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Glória a Deus. Queridos, e talvez você venha me dizer: Ednilson, mas para mim não tem jeito. Eu sou desse jeito mesmo, desde quando eu nasci, desde quando eu era pequeno, a minha família já me conhece assim, essa já é a minha natureza, sou eu assim, esse sou eu, não tem jeito para mim mudar. Mas quando nós olhamos por texto, meu irmão, Deus ele usou uma sarça, que era um arbusto, cheia de espinhos, em que ninguém poderia tocar nela que sairia ferido. Por que não pode usar você? Por que não pode transformar a sua vida? Ednilson, você está pregando para crente, você parece estar pregando para um incrédulo, você parece estar pregando uma pregação para o mundo. Estou pregando para crente, para irmãos que creem. Mas existe pessoas, querido, que têm uma mentalidade ainda da velha natureza, e Deus está dizendo: não pode viver do velho eu, do velho homem. Você tem que se revestir da nova natureza. Se eu estou em você, você tem que ser uma pessoa nova. Louvado é o nome do Senhor. Deus pode então, queridos, usar você, porque diz o texto que a chama de fogo ardia sobre o arbusto, cheia de espinho. A sarça ardia e não se consumia. O mistério de Deus estava sobre ela. Glória a Jesus. Antes feia e espinhosa, agora cheia da glória de Deus. E é assim que Deus faz na vida do homem e da mulher. Porque nada, exatamente nada é impossível para nosso Deus. Ele muda a situação, Ele muda o homem brutal, o homem antes que fazia muitas coisas errôneas e erradas. Deus muda o ser, Deus muda, querido, porque Ele é poderoso para fazer isso. Eu não quero muito entrar na história, porque nós não temos tempo para isso, nem cheguei na metade da pregação, mas já estou encerrando, tá bom? Não vou segurar vocês não. Quem era Moisés? Moisés era um assassino, Moisés era um fugitivo, mas Deus transformou a vida de Moisés, e da vida de Moisés usou para salvar, para libertar povos cativos. Por que é que Deus não pode transformar a vida de um homem nos nossos dias? Talvez você olhe e fale: é um ladrão. Talvez você olhe e fale: é um assaltante, matou, roubou. Mas deixa eu te dizer, Deus pode transformar. Deus pode fazer uma mudança radical. Talvez até alguém está olhando para você e dizendo: você era isso, você é aquilo, agora você quer dar uma de crentinho. Não se importa com isso não. Olhe para Deus, aquele que te chamou, e cumpre com o propósito pela qual Ele te chamou. Antes um lobo, agora um cordeirinho. Deus muda. Deus é poderoso para transformar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus quer te encher com a glória dele, querido. Ele não quer mais que estes espinhos estejam aparentes, mas que a glória dele seja vista na tua vida. É para você sim, é para você sim. Você está dizendo: não é para mim. É para você sim. A glória de Deus irá brilhar sobre você. Glória a Jesus. Louvado o nome dele para sempre. Estou concluindo. O que importa é que Deus, Ele escolheu você. Não importa quem você era lá atrás, não importa o que você fez. O que importa é a partir da chamada de Deus, e a partir desse entendimento, que a partir do momento que Deus me chamou, agora Deus, Ele está na minha vida, e tudo que eu faço reflete a glória de Deus. Os espinhos que estavam na velha natureza não vai mais perfurar os meus amigos, não vai mais perfurar quem está próximo de mim. O amor agora vai ser transmitido, a glória de Deus será vista. Você não deve escorraçar as pessoas, você deve aproximá-las.
Você não deve ser um espanto para aqueles que olham para você. Você deve ser um alvo dos perdidos. Olhar para você e dizer: Jesus, muda a minha vida. Eu quero ser assim, Jesus. Jesus está chamando não só você, mas muita gente que diz seguir a Ele. E quantas são, queridos? Se vocês abrirem os olhos da fé, vocês vão enxergar que não são tanto assim o número de pessoas que se diz cristãos. São minorias. Há uma multidão de pessoas louvando, há uma multidão de pessoas glorificando da boca para fora, mas são poucos que estão piscando, são poucos que estão brilhando. Glória a Deus. Abre os teus olhos da fé. Glória a Deus. Entenda isso nessa noite. Estou entregando o microfone. Nada é impossível para o nosso Deus. É Ele quem transforma o homem para a glória do seu nome. Toda glória é para o nome de Jesus. Moisés pensava que ele era. Moisés pensava que era ele o tempo todo. Deus precisou ensinar Moisés. Talvez você está na igreja há muito tempo e você está achando que é você. E assim como Deus ensinou Moisés, instruiu Moisés, Deus está te instruindo nessa noite. Não é você, sou eu em você. Moisés, ele tinha isso em mente o tempo todo. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou Moisés. Sou eu, Moisés. Quando nós lemos o versículo, quando Moisés queria olhar para ver a sarça em chamas, ele estava dizendo: eu posso fazer o que eu quero. Eu posso virar para onde eu quero, eu posso olhar para onde eu quero, eu posso ir para onde eu quero. E quando Moisés estava com este pensamento de que ele podia alguma coisa, Deus diz: Moisés, Moisés. E Moisés acordou e disse: eis-me aqui, Senhor. E quando ele disse eis-me aqui, Deus estava dizendo: é isso que eu quero, disponibilidade. É isso que eu quero, pessoas disponíveis para exercer. Glória a Deus. É isso que eu preciso, é isso que eu quero, disponibilidade para fazer o que eu quero. Não é você, sou eu em você. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu espero, queridos, que vocês tenham entendido a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Que é Deus na sua vida. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe, queridos. Mas vale a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo do que sair errante pelo caminho. Alguém recebe essa palavra aí em nome de Jesus? Deus está em você. A glória dele precisa brilhar na sua vida. Assim eu agradeço a oportunidade e que as palmas louvem ao nome de Jesus. Cristo, meu Salvador.